Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu preparei o material aqui com muito carinho para vocês. Mais uma vez eu agradeço aí as meninas do grupo TDAH no Japão, a Ayumi, que me convidou para participar com essa palestra aí para vocês, falando sobre o TOD, que é o transtorno positivo desafiante, o transtorno desafiador, o positivo, enfim. São vários nomes que a gente pode dar a ele, mas popularmente ele é conhecido como TOD. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para qualquer parte do mundo que você esteja. Vamos começar então. Bem, pessoal, eu também estou online agora ao vivo no Instagram, então o pessoal que estiver online aí no Instagram, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, tá? Estou realizando uma live hoje falando sobre o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, esclarecer um pouquinho sobre esse transtorno, saber formas que a gente pode estar ajudando as crianças, formas como a gente pode estar nos ajudando também, porque quando a criança tem o TOD, ela precisa de apoio para superar as suas barreiras, mas ela também precisa de uma família que esteja preparada para fazer com que ela ultrapasse essas dificuldades. Só trabalhar a criança, no caso do TOD, não vai resolver. A família toda tem que mudar com relação aos comportamentos, a maneira de ver a criança, a maneira de reagir ao comportamento da criança. Então, meu objetivo hoje aqui com vocês é esclarecer da maneira mais rápida possível o que é o TOD, como a gente pode auxiliar. Bem, então eu fiz algumas anotações. Não reparem se eu não estiver olhando para a tela o tempo todo. Eu vou estar sempre vindo aqui para minha colinha, porque de cabeça, gravar nomes, termos, eu me perco. Eu preciso ter um passo a passo organizado para poder falar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu separei aqui foi explicando um pouquinho o que é o TOD. O que é isso? Da onde veio esse termo? O que significa isso? Eu vou pedir vocês que, se tiverem dúvidas, perguntas, deixem mais para o finalzinho da live, para que no final eu possa ler as suas perguntas e responder. Se vocês começarem a colocar perguntas durante a live, elas vão ficar perdidas para mim, que chega um determinado momento que eu não consigo mais ver, tá? As perguntas. E aí elas se perdem, tá? Bom dia a todo mundo que está chegando ainda aí, que eu estou vendo. Bem, o que é o transtorno? O que é o TOD? Bem, aí eu vou ler para vocês, tá? Um trecho que eu coloquei aqui. O que é, então, esse transtorno? Só um instante. O transtorno de oposição desafiante, ou transtorno opositivo desafiador, é um dos transtornos mais comuns em crianças e adolescentes. O TOD, como é normalmente conhecido, ele faz parte do grupo de transtornos chamados disruptivos. Disruptivos quer dizer romper. Tá? O disruptivo quer dizer romper. A criança que tem o TOD, ela rompe com as regras, ela rompe com o que seria um padrão de comportamento normal, com relação a respeito a regras, a comportamento sociável, mais ou menos isso que é o TOD, tá? Esses transtornos são assim chamados porque as crianças que os apresentam tendem a causar perturbação para aqueles ao seu redor, se colocando em conflito com normas sociais e figuras de autoridade. Então, as principais características do TOD, o que vai identificar mesmo uma criança, um adolescente, um adulto com TOD, é a criança que tem conflitos com normas sociais, com regras, tá? E ele vai ter sempre uma dificuldade em lidar com figuras de autoridade, pessoas que ditam regras, pessoas que ditam normas, eles vão estar sempre entrando em conflito com essas pessoas, tá? Existem alguns sinônimos para o TOD, tá? E aí tem transtorno desafiador de oposição, transtorno de oposição desafiante, transtorno opositivo desafiador, transtorno opositor desafiador, transtorno desafiador opositor, transtorno desafiador opositor e transtorno desafiador de oposição, que na verdade tudo quer dizer a mesma coisa, né? Uma criança que tem uma grande dificuldade, chega a entrar em sofrimento para respeitar regras e para não ir contra, não ser opositora a regras, a normas, a figuras de autoridade, tá?
o transtorno ele está classificado dentro do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e também está dentro do DSM-5, que é um diagnóstico médico, tá? Para transtornos mentais. E aí ele também tem essa classificação dentro do DSM-5. E aí, o que seria, né? Como seria classificado o TOD? Por psiquiatras, ele é tido como um transtorno, né, onde tem um padrão persistente de comportamento desobediente. A criança ela é hostil e desafiadora com figuras de regras, com figuras de autoridade. E quem são essas figuras de autoridade normalmente? Na fase da infância e na fase da adolescência. Pais e professores. Então, as principais figuras com quem a criança vai entrar em conflito são os pais e os professores. Isso é muito importante observar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Pessoal que está no Instagram, está me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? É porque eu estou com fone de ouvido no computador falando com o pessoal do Facebook. Eu não sei se o pessoal do Instagram consegue me ouvir. Sejam muito bem-vindos, tá? Grazi, prazer ter você aqui, tá? Hoje eu estou falando sobre o TOD, transtorno opositivo desafiador. Tá legal? Então, o TOD é um transtorno de comportamento, mas também é chamado de um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? Que é a dificuldade severa em respeitar regras. Tá? Crianças com TOD, elas criam muitos conflitos porque elas querem impor o seu ego de qualquer maneira. Elas querem impor o seu ponto de vista, elas querem impor as suas vontades acima de qualquer coisa. Tá? Então, por isso, elas vão ter muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas e isso vão gerar conflitos seríssimos na sua vida social. Tá? Elas têm poder de argumentação muito forte, elas estão sempre batendo de frente com a figura de autoridade e sempre tentando trazer argumentos fortes para aquilo que ela defende como sendo certo. Tá? E muitas vezes o adulto ele cai nessa jogada, ele cai nesse jogo da criança, do adolescente, e isso atrapalha ainda mais a se relacionar e a ajudar uma criança que tem o TOD. Pesquisas mostram que a incidência do TOD ela é maior em meninos. Tá? Para cada quatro pessoas com TOD, cada 4 crianças com TOD, uma é menino. Tá? Então, é normal, é comum que o TOD se apresente com mais frequência em pessoas do sexo masculino, tá? E a questão do TOD, essa incidência também, ela aumenta quando há indícios de haver uma família conflituosa, quando a família possui muitos conflitos internos, tá? Então, isso também é um quadro a ser observado e que pode fazer com que apareça aí o TOD em crianças que tenham famílias conflituosas. O TOD, ele tem como acredito que eu falei no início, ele pode aparecer como comorbidade, como um dos sintomas de outros transtornos. E normalmente são 3 os transtornos que aparecem junto com o TOD, ou o TOD vem aparecer junto. É o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pesquisas dizem que a cada 50%, né, de pessoas, de crianças com TOD, provavelmente elas também terão crianças com TDAH, 50% provavelmente também terão TOD, é preciso acompanhar e observar. Também no transtorno de bipolaridade e no transtorno de conduta. Tá? Então, esses três transtornos, eles podem vir junto com o TOD, ou seja, o TOD pode aparecer junto com eles. E por que aparece junto com o TOD, com o TDAH e com o transtorno de conduta? Por conta das características semelhantes. Tá? As características no TOD e no TDAH, no transtorno de conduta e na bipolaridade, eles são muito parecidos com relação aos comportamentos que a criança apresenta, principalmente com relação à ansiedade. Crianças com TDAH, elas costumam ter ansiedade. Crianças com bipolaridade
Também, inclusive, a bipolaridade, ela anda nessa divisão entre a depressão excessiva e a ansiedade muito grande. E o transtorno de conduta. Pessoas com esses 3 transtornos também têm o quê? Dificuldades em lidar com regras, que é a principal característica da pessoa com TOD. Então, por isso é tão comum que o TOD surja junto com esses outros transtornos, tá? E aí, existem o que a gente chama de fatores de risco para que o TOD ele possa acontecer, ele possa aparecer. Um deles são os fatores temperamentais, os fatores que dificultam a regulação da pessoa junto às frustrações. Pessoas com TOD, elas têm muita dificuldade em lidar com frustrações, porque elas querem o tempo todo impor o seu ponto de vista, impor a sua maneira de pensar, e aí elas não conseguem lidar com as regras que são impostas pelos outros, tá? E reagem como? Reagem de forma agressiva, raivosa. Então, esse é um fator de risco. Pessoas muito temperamentais, com dificuldades em lidar com frustrações. Outro fator de risco é o fator ambiental. Conforme eu falei anteriormente, a vivência familiar, ela influencia muito. E se a gente tem uma criança dentro de uma família que é conflituosa, naturalmente conflituosa, uma família onde existem muitos problemas de relações pessoais, relações sociais, muitas brigas, muitas discussões, é propício que ali a criança, através do comportamento mesmo, que é desenvolvido dentro da família, que é desenvolvido ali na observação do ambiente dela, que ela tem com esse ambiente, aquilo que ela vivencia na pele, o sofrimento que ela tem dentro dessa família, possa fazer com que ela venha a desenvolver o TOD. E, além disso, tem os fatores genéticos e fisiológicos, que também são fatores de risco. O que acontece? Pessoas que têm baixa produção de cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio que é responsável pela regulação do estresse. Tá? Então, pessoas com baixa produção de cortisol, elas podem desenvolver TOD. Também aquelas crianças que têm alguma diferenciação na formação do córtex pré-frontal. Essa é uma característica bem comum para crianças que têm o TDAH. Córtex pré-frontal é a parte da frente aqui do cérebro, essa parte aqui, tá? Aqui do cérebro. Essa parte, ela é a responsável pelas nossas tomadas de decisões, responsável pela nossa reflexão quanto à tomada de decisões, a refletir sobre normas sociais, reflexão, decisões, regras. Tudo isso a gente vai sempre utilizar essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, para pensar sobre as coisas que acontecem. A gente vai planejar as nossas ações, tá? As nossas reações vão ser desenvolvidas a partir dessa região aqui cerebral. E quando a gente tem alguma diferença aí com relação à formação do córtex pré-frontal, a gente pode também desenvolver o TOD, tá? Por quê? Por conta dessa diferenciação mesmo da pessoa ela ter a dificuldade, às vezes, de planejar as suas ações, de refletir sobre as suas atitudes. Inclusive, essa parte do cérebro é a última parte a ser formada, a ficar prontinha, certa. Normalmente, ela só fica pronta por volta dos 18 anos de idade, quando a criança, né, quando o adolescente vai saindo da adolescência. E é muito normal também a gente encontrar. Às vezes a criança, o adolescente, ele não tem TDAH, ele não tem TOD, mas ele tem muita dificuldade a lidar com regras, ele é impulsivo, o seu comportamento é impulsivo. Por quê? Por conta dessa influência. O cérebro dele ainda não está totalmente completo, não está totalmente formado. Então, a gente precisa tomar cuidado com a maneira como a gente lidar com os adolescentes, pensando nessa questão mesmo fisiológica, a questão do corpo. O cérebro ainda está em formação, tá? E aí, a gente pensa nos fatores de risco.
fator temperamental, fator ambiental, fator genético. Aliás, em relação ao fator genético também, a gente pode pensar em relação a haver uma diferenciação além do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, da amígdala, que não é a amígdala, tá, pessoal? Não é a amígdala que a gente tem, se eu não me engano, tá mais ou menos nessa região aqui do nosso pescoço, do nosso corpo, que é referente à fala. Eu não tenho certeza agora se é isso. Não é essa amígdala da qual a gente fala. A amígdala é uma parte do cérebro bem pequenininha, tá bem no meio do cérebro, e ela é que é responsável por regular as nossas emoções, tá? Essa amígdala. E ela, quando a criança ou adolescente, enfim, ele tem uma diferenciação na formação dessa amígdala, ela vai ter dificuldade, tá, em lidar com as suas emoções. Ela, por isso, né, a desregulação, a pessoa que tem o TOD é muito agressiva, às vezes, né, agressiva demais, raivosa demais, porque ela tem dificuldade de lidar com o controle das suas emoções. E a amígdala, ela é responsável por isso. Então, a amígdala também está influenciando como um fator genético fisiológico a questão da existência do TOD. Então, você pode perceber que não é um fator único, são vários fatores que podem influenciar a existência, tá, do TOD, a ocorrência do TOD numa pessoa. E aí, você falou sobre isso tudo, e como que a gente pode, então, agora diagnosticar uma criança com TOD? Como que a gente pode fazer isso? Bem, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu olhar os comentários de vocês, ver se tem algum comentário, alguma pergunta, para eu não me perder depois. A Simone está dizendo aqui que o seu filho tem TOD? Simone, tem? O transtorno positivo desafiador? É bem interessante se vocês puderem deixar aí algumas dicas para os colegas, tá? Algumas dicas para os pais que também têm filhos com TOD, para os professores que também têm alunos com TOD, para, assim, dicas bem-sucedidas de coisas que vocês fizeram, estão fazendo e está dando certo. Que estão dando certo na sua vivência, na sua experiência de vida aí como mãe, ou pai, ou professor de uma criança com TOD. É sempre bom a gente compartilhar com os outros as coisas boas, né? A gente divide os nossos sentimentos às vezes, mas também é bom a gente compartilhar as coisas que dão certo. Ah, sim, Simone, ele tem o TDAH. Ah, entendi. Então acompanha, tá? Observa. Aí a Paulinha está perguntando aqui, como diferenciar o TOD de uma rebeldia dita normal? Bem, Paulinha, a rebeldia é uma característica das crianças, as birras, né? Na verdade, seria como diferenciar a birra normal do TOD. A birra, a birra, né? A rebeldia, ela é comum das crianças. Nós precisamos perceber, principalmente, quando acontecem essas birras, essas rebeldias com a criança, que faz parte da característica das crianças. Elas ainda não têm o poder, né, de argumentação pronto para poder conversar e colocar o seu ponto de vista. Então, muitas vezes, ela vai impor através da birra. No caso do TOD, ele vai tentar impor através da sua argumentação, tá? E de forma muito agressiva, de forma muito agitada, de forma ansiosa. Ele vai sempre tentar fazer com que a sua vontade prevaleça, nem que para isso ele tire a sua paciência. E nós, adultos, às vezes caímos nessa armadilha aí das crianças que têm o TOD, tá? Nós nos deixamos levar por essa armadilha. Então, a rebeldia normal, você vai dizer não, a criança vai reclamar, mas ela vai com o tempo entender e vai deixar de lado. O TOD não, o TOD, a criança ela vai ser agressiva, ela vai ser temperamental com relação à sua vontade, ela vai querer impor de qualquer maneira, tá? E aí, nós adultos precisamos perceber isso, precisamos não entrar nesse jogo, que muitas vezes nós entramos sem perceber
por conta da gente querer se livrar daquele desconforto que a criança está causando naquele momento para a gente. E isso acaba virando uma rotina e acaba fazendo com que fique mais difícil ainda o nosso relacionamento com a criança com TOD, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Bem, diagnóstico. É sempre importante falar que desconfia que a criança tem algum tipo de transtorno, encaminhar ao médico. Por quê? Diagnóstico precisa ser feito por um médico. Claro, outros profissionais vão trabalhar junto na construção desse diagnóstico. Profissionais como psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, mas o diagnóstico final, pelo menos aqui no Brasil, tá? É o médico que vai dar. E que médico é esse? É o neurologista, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, são os médicos mais apropriados para darem esse diagnóstico, tá? E é preciso que vocês observem o comportamento o comportamento desse médico com relação a esse diagnóstico, porque existem critérios para que haja o diagnóstico de fato do TOD. Então, se você chegou no consultório com seu filho reclamando da questão da agressividade, da dificuldade da criança em lidar com regras, você não está conseguindo lidar, conversa isso com o médico, e o médico já diz, é TOD? É transtorno positivo desafiador, assim, de cara, desconfie. É sempre bom que seja feita uma investigação, tá? O médico, ele precisa ouvir a criança, te ouvir, ter uma atenção, tá? Com a família, ter uma investigação mesmo com a família, para que possa ou não ser confirmado o diagnóstico de TOD, tá? Por quê? Porque existem momentos da vida, nós mesmos adultos temos, momentos da nossa vida que nós nos vemos, às vezes, muito estressados, muito ansiosos, nós não conseguimos lidar bem com certas situações e ali a gente vai questionar, e ali a gente vai tentar saber o que está acontecendo de errado e vai ir contra mesmo determinadas regras que nos são impostas. Isso acontece. Ah, você tem problemas que às vezes você tem que passar e que as soluções não vão ser, as soluções que vão decorrer dali não são da maneira que você espera. Você queria um outro caminho. Isso também vai acontecer com as crianças. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para observar. Tá? Porque, por exemplo, a criança ela pode estar passando por N problemas. Nós adultos temos maneiras diferentes de ver delas, naturalmente, né? Por conta da maturidade, por conta da experiência de vida. Então, se a criança estiver passando na família um problema sério de separação dos pais, um problema sério de doença, um problema sério de dificuldades na escola, ela pode aí, por conta do ambiente mesmo, né? Que são as questões ambientais, desenvolver comportamentos, desenvolver situações. As situações ali podem fazer com que ela desenvolva comportamentos aparentemente do TOD, mas que, na verdade, às vezes não são TOD, tá? Então, por isso, é preciso acompanhar os critérios diagnósticos. E aí eu separei alguns para vocês aqui observarem, tá? Então, os critérios diagnósticos, primeiro, a criança ela deve sempre apresentar um comportamento raivoso, questionador, frente a figuras de autoridade. Então, a criança está frente a uma figura de autoridade, pai, mãe, professor, avô, tio, enfim, qualquer pessoa que tenha, né, como hábito educar essa criança, ensinar algo a essa criança, ela tende a responder com agressividade, com raiva e questionando essa figura de autoridade, é um fator a ser observado. Porém, não pode ser de um dia para o outro, não pode simplesmente o professor dar uma atividade na escola com a qual a criança não concorda e naquele dia ela questiona o professor, ela briga com o professor. Não é assim, tá? Esse comportamento ele tem que se repetir pelo menos por 6 meses. Então, a criança que tem esse padrão aí
de estar sendo questionador, tendo um comportamento raivoso frente a figuras de autoridade, tem que apresentar esse comportamento por pelo menos 6 meses, ok? Bem, ele deve perder a calma com frequência e frequentemente questionar as figuras de autoridade. E de uma maneira que ele incomode as pessoas, tá? Ele acaba sendo incômodo, inconveniente, tá? E outra coisa também que é um critério bem interessante para o TOD. Crianças com TOD, elas tendem também a culpar os outros pelos seus erros. Elas, às vezes, né, elas não vão assumir a responsabilidade pelos seus erros e vão jogar a culpa dos seus erros para outras pessoas. Isso também pode acontecer, tá? E para que seja considerado TOD, também é importante que a pessoa se incomode com o seu comportamento. Isso pode acontecer, tá? Só um instante, deixa eu beber uma água. Isso pode acontecer. A pessoa com TOD, ela pode se incomodar. Normalmente, a criança com esse transtorno, ela tem um ataque súbito de raiva, se descontrola e depois ela se arrepende. Ela chora porque ela não teve controle para mudar isso. E ela se arrepende. E aí, isso a incomoda. Ela quer mudar, mas ela não consegue. Então, a pessoa ela precisa se incomodar com o seu comportamento ou as outras pessoas precisam perceber, tá? Esse comportamento como algo inconveniente, como algo muito desagradável, tá? E percebendo a pessoa também esse sofrimento. Então, é também um critério a ser observado aí para o diagnóstico. O acompanhamento no TOD, ele é multidisciplinar, ele é, na verdade, ele é modal, né? Multimodal, ele tem várias formas de acontecer. Ele não existe só um tipo de forma de tratar, tá? O TOD. Eu vou falar isso um pouquinho mais ali na frente. E o TOD, ele tem níveis, tá? Ele tem 3 níveis. O nível leve, o nível médio e o nível grave. E esses níveis, eles vão aumentando conforme, tá? O local e a pessoa, a quantidade de locais e pessoas com que a criança ou adolescente, eles batem de frente, tá? Então, se a criança ela tem um perfil questionador, raivoso, agressivo em apenas um lugar e apenas com uma pessoa, é um nível leve, tá? Então, por exemplo, ela em casa com o pai. Fora desse ambiente, o relacionamento dela é normal com outras pessoas. Na escola, com os amigos na rua, com os familiares. Então, essa é uma criança que tem um TOD de nível leve. Nível médio, ela vai aumentando. Ela também apresenta, além de casa, ela apresenta com o professor de educação física na escola. Apresenta com o pai em casa, apresenta com o professor na escola. E aí, ela vai aumentando. E até chegar ao nível grave, onde a criança, ela rebate, ela entra em conflito o tempo todo, todas as pessoas com quem ela convive praticamente, né? Desde que essas pessoas sejam figuras de autoridade. E aí ela vai, né, ter esse nível organizado, mais ou menos assim, conforme a quantidade de locais e pessoas com que, né, ela entra em conflito. Então, leve, médio ou grave. Mas é importante observar que se a criança ela apresenta um comportamento um comportamento de conflito, enfim, de questionamento, um comportamento questionador, onde só acontece na família e com irmãos, tá? Com irmãos, não pode ser considerado TOD, tá? Os critérios de diagnóstico não se cumprem quando a criança tem um comportamento questionador junto com os irmãos em casa. Ela tem um irmão mais velho e entra em desacordo com esse irmão, e é somente com o irmão e na família
não pode ser considerado TOD, tá? É descartada a possibilidade de TOD nesse caso. Aí já é um outro problema que precisa ser observado, porque pode, às vezes, ser simplesmente um problema de conflito familiar, que aí é a questão de conversa, de apoio, de orientação para poder estar solucionando. Deixa eu observar aqui, ver se tem mais algum comentário. Olá, Marcelo. Muito obrigada, tá? Tem uma outra colega que chegou aqui que escreveu assim para mim: adorando a live, sou de Minocamo. Um prazer ter você aqui, mas o seu nome está escrito, acho que é Ninhogo. Eu não consigo saber qual é o seu nome. Tem a forma de traduzir ele para o português? Se tiver, coloca aí para mim, por favor, para eu poder entender. Ah, tá, Silvana. Seja bem-vinda, Silvana. Prazer estar aqui com vocês, tá? Acredito que todo mundo que está aí, que está conversando comigo agora, mora no Japão, mas tem, ou nasceu no Brasil, ou tem descendência brasileira, ou já viveu aqui no Brasil. Depois que quiserem colocar aí a cidade de onde vocês eram antes de sair do Brasil, tá? Para quem está chegando agora, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, tá? Aqui do Rio de Janeiro. E o tema de hoje da live é o TOD, o transtorno positivo desafiador, tá? Dúvidas vocês podem colocar aí nos comentários, se quiserem deixar para o final da live para fazer suas perguntas, tá? Corre menos risco dela ficar perdida. Ah, São Paulo. Ah, tá. Conheço um pouquinho de São Paulo, só que São Paulo é enorme, né? Só a cidade é imensa. Demora horas de ir para um canto do outro da cidade de São Paulo. Bem, pessoal, deixa eu continuar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no pessoal. Oi, Elaine. Tudo bem? Pessoal do Instagram? Se tiverem algum comentário para a live também, vocês podem colocar aí para mim, tá bom? Então, vamos lá. Então, se o comportamento disruptivo, agressivo, questionador, só acontece na família e com irmãos, os critérios de diagnóstico não vão se cumprir para TOD, tá? Pode ser qualquer outro problema, mas TOD provavelmente não será. É quase certo que não será, tá? Bem, aí voltando a falar do tratamento. Conforme eu falei, o tratamento ele é multimodal, não existe uma única forma de tratar o TOD. Às vezes, um tipo de intervenção vai ser necessária, outras vezes vão ser 2 tipos, outras vezes vão ser 3, enfim. Por isso, é importante que a criança seja diagnosticada quanto antes, que seja acompanhada, tá? Por médicos, que possa estar, para que eles possam estar observando o que realmente essa criança, esse adolescente vai precisar para poder para que ela possa ultrapassar esse transtorno da melhor maneira possível. Bem, os tratamentos, então, eles podem acontecer da seguinte maneira. Primeiro, tratamento medicamentoso, que são os remédios, tá? Por que é importante dar medicamentos, passar remédios, né? Associar medicações no tratamento para o TOD? Lembra que eu falei para vocês que o TOD tem níveis? Médio, leve, médio e grave? Geralmente para os quadros graves, os quadros severos, onde a convivência ela é muito difícil, onde essa criança tem uma grande dificuldade em ter o controle da sua raiva e da sua agressividade, o médico vai receitar um remédio, tá? Por quê? Primeiro, por conta dessa dificuldade do convívio social, do convívio de refletir mesmo, de pensar, de se acalmar que a criança tem. E também porque pode estar associados a quadro de bipolaridade, ao caso de TDAH, e também pode estar associado, o TOD também pode aparecer associado a quadros do espectro autista, tá? Transtorno do espectro autista, o autismo, dependendo do nível do autismo, tá? Da característica do autismo, o TOD ele também pode se apresentar. Então, e o transtorno de conduta? Imagina, a criança que tem o transtorno de conduta, o adolescente que tem o transtorno de conduta, também tendo o TOD associado, vai ficar insuportável a convivência com essa pessoa. Então, por isso, é preciso que seja feita
uma intervenção medicamentosa, tá? Quais são os medicamentos que normalmente são utilizados? Bem, os nomes eu não tenho como passar para vocês exatamente. Primeiro, porque quem receita os medicamentos são os médicos, e eles é que, através da observação com a criança, com o adolescente, através dos seus relatos e exames clínicos, enfim, é que vai identificar qual é o medicamento mais, né, indicado, qual é o medicamento mais propício à solução do problema da sua criança, do seu adolescente. Mas os medicamentos que normalmente são utilizados são os estabilizadores de humor, são os psicoestimulantes. Os psicoestimulantes, normalmente, eles são utilizados muito quando há casos associados ao TDAH, né? O psicoestimulante, como, por exemplo, a Ritalina, que é feita, a Ritalina ela é utilizada nos casos de TDAH, para que a criança ela fique mais focada, tenha mais, né, concentração. E quem tem o TOD também tem essa dificuldade, principalmente com relação, ela tem explosões de comportamento irritáveis, agressivos, e não se concentra num comportamento que ela poderia ter diferente dessa explosão. Então, o psicoestimulante ele é utilizado para isso. E o ansiolítico ou antidepressivo. As crianças com TOD, elas são muito ansiosas. Elas têm dificuldades de esperar, elas têm dificuldades em aguardar a sua vez, em esperar caminhos longos para ter uma recompensa. As crianças com TOD, elas querem logo tudo de imediato, que as coisas aconteçam da forma delas, e para elas não importa muito que para conseguir algo ela vai precisar de um determinado caminho. Ela quer aquilo de imediato. Isso é uma característica de pessoas ansiosas. Pessoas muito ansiosas agem dessa maneira, mesmo que elas não tenham TOD ou TDAH, pessoas muito ansiosas, elas podem reagir dessa forma, né? Ter baixo limiar à frustração, querem que as coisas aconteçam da sua maneira, de forma imediata, e por isso então, no caso do TOD, indicado um ansiolítico ou antidepressivo. Ah, mas a criança tem depressão? Para tomar antidepressivo? É importante falar que, às vezes, a criança, no caso das crianças principalmente, a depressão, ela pode estar escondida aí num comportamento rebelde, num comportamento disruptivo, num comportamento agressivo. A criança, tá, o adolescente, ele pode ter uma depressão escondida através de um comportamento que aparentemente seria do TOD, tá? E muitos antidepressivos também têm a função de estar auxiliando na ansiedade, porque as pessoas também não sabem, mas a ansiedade e a depressão, elas são transtornos que costumam andar juntos. Às vezes a pessoa, de tão ansiosa, ela acaba desenvolvendo uma depressão ou vice-versa, tá bom? Então, os medicamentos normalmente são indicados são os estabilizadores de humor, os psicoestimulantes, os ansiolíticos ou antidepressivos. Porém, nem toda criança com TOD vai tomar medicamento. Conforme eu falei, normalmente os medicamentos são utilizados em casos mais graves, tá? E isso vai variar de criança para criança. O médico ele pode, no seu diagnóstico, na sua observação ali, da maneira como ele vai tratar essa criança, ele pode perceber que o problema trata-se apenas de um ajuste familiar, de uma mudança nos hábitos familiares. Eu falei no início que, às vezes, que um dos fatores de risco para o TOD é a questão da família conflituosa, é a família que tem muitos problemas, é a família que tem muitas dificuldades de relacionamento entre si, entre as pessoas ali daquele ambiente. Então, às vezes, o ajuste familiar, a forma como essa família lida com essa criança, esse adolescente, a mudança de hábitos ali dentro daquela família vai auxiliar a criança com TOD e por isso não vai precisar do medicamento, tá? Não vai precisar do medicamento. E aí como é que acontece? Isso acontece através da terapia, tá? Na terapia, o psicólogo, ele vai auxiliar a criança dentro do consultório a aprender a lidar com as suas emoções,
tá? É um trabalho que segue um caminho, não é rápido, tá? Porque é um trabalho, a terapia ela é um processo. Nós vamos ensinando essa criança no dia a dia, ali em cada sessão, a maneira como ela tem. Obrigada, Elaine. Como ela tem que lidar com as suas emoções. E aí nós vamos desenvolvendo técnicas, conversando com a criança, principalmente se for criança, a gente utiliza isso através de forma lúdica, através do que nós chamamos de ludoterapia, brincando com essa criança, a gente vai ensinando ela a maneira de lidar com as suas emoções, aprendendo a entender como é importante o convívio social, aprender a respeitar regras. Só que o trabalho no consultório, ele não vai ter sucesso se essa criança sair do consultório e tiver lá dentro, voltar para uma família que está totalmente conflituosa, que está totalmente fora dos padrões para que ela possa se reabilitar. Então, a terapia é uma terapia, digamos, é um trabalho, na verdade, toda terapia com criança, sempre que a criança ela vai para o consultório, sempre que o pai pede ajuda para que possa estar solucionando algum problema da criança, nós, como terapeutas de crianças, ou de adolescentes, nós vamos falar que o trabalho ele não é feito somente dentro do consultório, ele não é feito somente com a criança, mas é também feito uma orientação à família, para que a gente possa perceber o que está acontecendo de errado com essa criança e possa estar orientando a família a maneira correta de estar lidando com esses conflitos, com essas dificuldades. Tá? Então, é uma terapia de ajuste familiar, é uma terapia de acompanhamento parental, digamos assim. Nós ajudamos a criança dentro do consultório, vamos levar para essa família as observações que a gente percebe ali dentro, né, do setting terapêutico com a criança, o que a criança apresenta de comportamento ali que pode ser modificado através da adaptação da família, tá? Através das adaptações familiares. Então, levou a criança para terapia, é muito importante, né, que a família entenda que ela não está levando só a criança, ela está se levando, o pai está levando a criança para terapia, a mãe está levando a criança para terapia, mas eles precisam entrar nesse processo junto com a criança, senão não vai haver sucesso, tá? Então, na questão do TOD, isso é muito importante. Nós vamos observar o que é que está acontecendo de errado aí nesse relacionamento familiar, tá? Quais são os conflitos e vamos estar observando, acompanhando e orientando essa família, ok? Bem, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários, ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, vocês estão gostando da live? Tá sendo esclarecedora? Tô tirando aí as dúvidas de vocês. Comentem aí para mim, por favor. A Elaine aqui no Instagram colocou assim: oi, Cris, adorando aprender com você. Muito obrigada, tá, Elaine? Eu que fico super feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês, de estar, enfim, aprendendo, porque eu não ensino nada aqui. Na verdade, eu compartilho e aprendo mais do que ensino. Com certeza eu aprendo mais do que ensino. Aprendi muito nos últimos tempos com vocês. Acompanhando aí a realidade das famílias, através de estudo mesmo, trazendo aqui para vocês tudo, um pouquinho daquilo que eu conheço. Toda vez que eu trago alguma coisa para vocês, eu acabo levando de volta muito mais coisas. Então, se vocês estiverem gostando da live aí, deixe os comentários de vocês, tá? Bom, já estou passando para a parte final da live. Então, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, já pode estar deixando aí, tá? Deixa eu ver aqui qual é o final. Sim. Como ajudar? Como que eu posso ajudar o meu filho? Como que eu posso ajudar o meu aluno a ultrapassar essas dificuldades que vêm junto com o TOD? Bem, com relação à escola, o que eu posso falar é que a escola ela também precisa fazer os seus ajustes com relação à criança com o TOD, tá? Na verdade, não é nada diferente do que um pai ou uma mãe precisam fazer em casa. Com relação à questão de tudo que eu vou colocar aqui, como ajudar uma criança, um adolescente com TOD,
é adaptável, tanto para pais como para professores, tá? A criança com TOD, ela pode apresentar dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagens, se isso for tão grave, né? Se o TOD ele for um TOD tão grave que ela não consegue estudar, tá? Se ela não consegue aprender. O TOD ele não dificulta, ele não diminui a capacidade cognitiva da criança, pelo contrário. Olha só, a criança com TOD ela tem um poder de argumentação fortíssimo. Se essa criança ela for trabalhada, né? Se esse TOD for trabalhado de forma positiva com essa criança, de forma positiva, nós vamos ter aí um adulto muito questionador, muito transformador, muito inteligente, tá? Um adulto que só tem a contribuir com a sociedade lá no futuro, tá? Desde que os pais, os professores, eles façam um acompanhamento diferenciado com essa criança, que acompanhe e que aprenda a lidar com esse comportamento, tá? Do contrário, se essa criança ela não for cuidada da maneira correta, esse TOD pode se transformar num transtorno de conduta lá na adolescência e na fase adulta, que aí a gente já sabe que são resultados destrutivos para a pessoa e para a sociedade. Né? Porque a pessoa com TOD na adolescência, na infância, vai desenvolver aí um transtorno de conduta e pode ser uma pessoa que vai trazer muitos problemas para si e para os outros com quem ela convive, envolvendo-se até com crimes na fase adulta, com problemas, enfim, que é bom nem citar, né? Mas que faz parte a gente refletir um pouco a respeito disso. Né, o que eu quero aí para o meu filho quando ele for um adolescente, quando ele for um adulto, né, um adolescente, sim, ele vai ser, é uma característica dele, ele vai ser questionador, ele vai bater de frente muitas vezes, mas ele também vai ser muito crítico, ele vai ser muito transformador. Então eu preciso ajudar o meu filho a ser dessa maneira, tá? Ter essa mudança positiva, se transformar num ser lá adulto que vai contribuir com a sociedade de alguma maneira. Se eu não deixar que o TOD se transforme num problema maior ainda. Mas então, como é que eu posso ajudar essas pessoas, essas crianças que têm o TOD? Bem, primeiro, nós precisamos dar para eles comandos objetivos. Comandos mesmos, dizer de forma rápida e clara aquilo que eles precisam fazer. Olhando nos olhos e mantendo a serenidade, mostrando para eles que o adulto ali somos nós. Quem dá as regras somos nós, tá? Então, são comandos objetivos, diretos. Nada de estar colocando perguntas para essas crianças responderem, porque se você fizer uma pergunta, ela vai voltar com questionamento para você, e aí você vai entrar aí numa confusão, e vocês vão entrar provavelmente numa discussão, e vai ser difícil sair dela. Então, comandos objetivos, tá? A criança, adolescente com o TOD, ele tem um processo cognitivo muito rápido. Então, se você fizer para ele um questionamento, ele já vai embolar uma resposta na cabeça dele e vai te devolver, e aí você vai ficar fragilizado na hora de responder, de preparar a sua maneira de agir com ele. Cuidado só com as críticas. A gente ajuda uma criança com TOD quando a gente não valoriza somente as críticas, as coisas erradas que ela faz. Assim, é normal que a gente só veja, só valorize aquilo que é errado, porque irrita. A criança com TOD, ela irrita. Isso vale também para crianças com TDAH, tá? Eu estou aqui no grupo, estou falando com o grupo TDAH no Japão, e as características TOD e TDAH, elas se misturam. Então, o que eu vou colocar aqui como ajudar não é só para crianças com TOD, não. Papais, mamães, aí, professores, observem aí suas crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, e vejam o que vocês também podem fazer para ajudá-los. Tanto que comandos objetivos são muito importantes para a criança com TDAH, né, com déficit de atenção, porque elas tendem a se distrair muito rapidamente, então o comando tem que ser rápido, objetivo, para que ela faça rapidamente, entenda rapidamente, ela não se disperse nas informações que são dadas para ela, tá? Evitar fazer perguntas. O TOD, para quem tem TOD ou TDAH, quando você faz uma pergunta,
a criança que tem com TDAH, você leva ela para a reflexão. E o que a criança com TDAH não gosta de fazer? Ela não gosta de parar para pensar, então ela vai se dispersar e não vai responder, tá? Para o TOD já é um pouco diferente, porque a criança ela vai processar essa sua pergunta e já vai formar um questionamento ali para bater de frente com você. Então, para o TOD, por isso que é importante evitar fazer perguntas. A questão do elogio, nós ficamos muito fixados naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, naquilo que está acontecendo de errado. Isso é comum a gente fazer. Pais dentro de casa, professores nas escolas. Por quê? Porque a criança ela incomoda, a criança ela é desagradável, a criança ela é inconveniente muitas vezes, então a gente só vê o que é ruim. Mas é importante que a gente elogie essa criança, elogie esse adolescente, é muito importante. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas que a gente faz, que às vezes são excessivas. Que são excessivas, a gente tem que perceber isso, tá? E aí, fazer um elogio, para que ela possa perceber que ela também tem qualidades. Quando você tem um excesso de críticas, com excesso de críticas à criança, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar alerta para as coisas erradas que estão acontecendo. Ela vai sempre achar que algo de errado vai acontecer, que ela vai fazer algo de errado e ela já vai ficar estressada, ela vai ficar ansiosa, ela já vai ficar preparada para o ataque. É mais ou menos assim que a criança age. Né? Quando você ouve sempre que você está fazendo coisa errada, ela está sempre preparada para que algo errado vai acontecer. E ela acaba não se vendo como algo positivo, não vendo as situações como coisas positivas, tá? É muito importante, outra coisa também que a gente pode fazer para ajudar, diálogo. Famílias com muitos problemas conflituosos, elas têm dificuldades no diálogo, elas têm dificuldades em conversar, elas têm dificuldades em entendimento. E aí, quando a criança está dentro de uma família assim, ela vai, né, desenvolver também problemas para poder conversar, resolver as situações, as dificuldades, né, os conflitos através do diálogo. Nós precisamos aprender a dialogar com as crianças. Às vezes nós só vamos nos dar conta de que o filho faz pelas reclamações que os outros fazem dos nossos filhos. Isso acontece muito, porque a gente não conversa com o nosso filho, a gente não fala com ele o que pode estar acontecendo de errado na vida dele, o que a gente pode estar fazendo de errado na vida dele, e a gente não tem intimidade com essa criança, a gente não conhece o nosso filho, a gente não conhece, né, aquela pessoinha que a gente colocou no mundo, com quem a gente convive, e que a gente teria, assim, obrigação de saber quem é. Isso é muito comum acontecer. Ainda mais no mundo que a gente vive, nessa correria de nós vamos assumindo cada vez mais responsabilidades. E aí, no meio de todas essas responsabilidades, tendo que dar conta de contas para pagar, enfim, de uma vida toda para organizar, de um trabalho, de um chefe, enfim, de contas, né? A gente, no meio disso tudo, entre os nossos filhos, e eles, né, no meio dessa correria, muitas vezes não são a nossa prioridade, mas são só um fator a mais. E eles, a impressão que a gente tem é que não, é família, tá ali, eu não vou perder. E não dialogo, não converso com meu filho, eu não tento entender o que tá acontecendo de bom e acontecendo de ruim com ele, e aí, de repente, eu me vejo no meio de uma casa com um estranho, e reclamo, e questiono, e não entendo o que está acontecendo, mas eu esqueço do que eu não fiz lá atrás, que era simplesmente conversar. Era simplesmente entender o meu filho. E aí, para que eu não aprenda a conhecer o meu filho pelo que os outros trazem para mim, porque isso me assusta também, isso me apavora muito também às vezes, de eu chegar e perceber que o meu filho não é nada daquilo que eu criei de fantasia na minha cabeça, é importante que a gente dê atenção a eles, é importante que a gente converse com eles, que a gente tente entender um pouquinho o que se passa com eles. Isso é muito importante, tá? Então, diálogo.
independente se a criança tem algum transtorno, tem TOD, tem TDAH, é sempre importante, independente do nível intelectual da criança. Às vezes a gente, claro, a gente vai ter que adaptar a nossa fala à idade da nossa criança, mas é importante que dentro da fase que ela esteja, a gente aprenda a conversar com ela, tá? Tão importante quanto conversar, ou talvez mais importante também, está a questão do exemplo. Dar exemplo, fazer aquilo que você diz para o seu filho, aquilo que você quer que ele faça. Você tem que fazer também. Dar o exemplo, fazer o que você deseja que o seu filho faça. É muito importante. Existe um ditado que agora eu não lembro exatamente como é que se fala, mas é assim: a fala ensina, mas o exemplo arrasta. Então, assim, você fala para a criança o que você quer que ele faça. Tá, ele pode fazer ou não. Mas a partir do momento que você mostra para essa criança como é o certo a fazer, isso vai fazer com que ela desenvolva o hábito e aprenda a fazer também. As coisas não vão acontecer do dia para a noite, vai ser um processo, mas vai acontecer. Pode contar que isso vai acontecer. Então, dialoga e faz com que essa criança aprenda através do seu exemplo, vai auxiliar uma criança com TOD, tá? Recompensas. Recompensa também é uma forma de ajudar a criança. Não recompensar essa criança simplesmente porque ela está te vencendo através de uma birra. Ele me irritou tanto que para parar com aquela choradeira, aquela briga, aquela rebeldia, eu dei o que ele queria. A criança, ela precisa perceber que as recompensas, elas têm que ter um valor, tá? E um valor para todos, e não só para ela. Então, vai trabalhar a criança com recompensas. Eu digo que a recompensa para a criança com TOD a criança com déficit de atenção, com a hiperatividade, é bem interessante, porque quando você recompensa a criança, você faz ela parar um pouquinho e perceber e pensar um pouquinho que mudando o seu comportamento, ela pode ter uma recompensa e aquilo é bom para ela. Mas no caso do TOD, a recompensa é muito importante quando ele perceber que aquilo que ele está ganhando não está fazendo bem só para ele, mas está fazendo bem para o meio em geral, para todos que estão à sua volta. Tá? E que ela vai ser recompensada desde que o comportamento dela seja favorável a essa recompensa. Ela precisa entender isso, que as recompensas precisam ter valor. E não é valor de dinheiro, mas é valor de bem a todos, é um valor de benefício para todos, tá? O que acontece também com essa questão de recompensa? Crianças, elas podem se sentir mal recompensadas por seus esforços quando elas recebem pouco amor e carinho. E aí ela tende a desenvolver comportamentos agressivos e raivosos, tá? Então, se a criança tem TOD, ela vai desenvolver ainda mais esses comportamentos. Quando ela percebe que a família, ela não adianta ela dar amor, não dar carinho, ela não recebe amor e carinho pelo seu comportamento, porque quando eu falo recompensas também não estou falando só de bens materiais, mas de coisas que têm valor, que não são valor, o valor que eu digo não é valor financeiro, é valor, coisa que seja assim inestimável. Então, assim, o carinho, um abraço, um beijo, são recompensas. São recompensas. E quando a criança ela não recebe essas recompensas pelos seus esforços, elas se sentem mal recompensadas e podem desenvolver um comportamento aí disruptivo, tá? Outra coisa também que é bem importante é conhecer os amigos do seu filho. Isso já quando vai chegando, a criança ela vai ficando maior, ela vai desenvolvendo aí comportamentos sociais de grupinhos de amigos. A gente precisa ficar de olho nesses amigos, tá? Porque ela pode estar participando de um grupo aí que é opositor. Um grupo que aí ele vai estar seguindo esse modelo aí disruptivo, de quebra de regras, de raiva, de agressividade, porque é o grupo que ela está, é o grupo com quem ela está convivendo, né? Aí lembra que eu falei ainda agora, eu não dialogo com meu filho, eu não conheço meu filho, ele vai participar de outros grupos que não é o grupo familiar, e aí vai desenvolver comportamentos que às vezes eu posso me assustar. Então é preciso que eu acompanhe o meu filho o tempo todo, tá? Converse com meus filhos, conheça os amigos com quem ele convive, é muito importante. Então, pessoal, assim, com relação à família, sempre
se dá conta de que o problema que a criança apresenta pode não ser um problema somente dela, mas o problema de todo um ambiente, de uma família, digamos, disfuncional, uma família conflituosa, uma família com comportamentos que podem estar incentivando, mesmo que de forma não direta, de forma indireta, crianças com comportamento opositor, crianças opositoras, crianças com nível de agressividade, crianças com tendência a não conviver bem com aquilo que ela não concorda, tá? Então, a gente tem sempre que observar isso, tanto na escola quanto na família. Que ambiente é esse que a criança está vivendo, tá? Conforme eu falei, um dos critérios diagnósticos é a criança estar apresentando um comportamento por pelo menos 6 meses, porque ela pode, em determinado momento da vida, estar apresentando algum comportamento que pode ser daquela situação em si que ela está vivendo naquele momento. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? E assim, tá, mas a criança ela tem muita raiva. Como que eu ajudo ela a controlar essa raiva? Como é que eu faço com que essa criança, como que meu filho não reaja a tudo de forma tão raivosa? Bem, falei ainda agora, diálogo, conversa. A criança ela precisa entender que não pode ganhar na raiva dos pais, tá? E os pais não podem responder com raiva também. Difícil, né? Difícil, porque a gente está vivendo um mundo aí com tantas dificuldades, conforme eu falei ainda agora. A gente está vivendo um mundo aí com... Só um instante, pessoal, só um instante. Deixa eu... O vídeo no Instagram cancelou aqui. Deixa eu tentar voltar com ele aqui. Então, para concluir o que eu estava falando, pessoal do Instagram que o vídeo encerrou, eu estava falando sobre a questão de como ensinar a criança a controlar a sua raiva. E como que a gente pode ensinar a criança a controlar a raiva? É através da conversa, é através do diálogo, é através do afeto. Tá? A gente precisa mostrar para a criança que ela não pode ganhar na raiva. Na raiva, na agressividade, né, no questionamento, ela não pode ganhar. E os pais não podem responder com raiva também a essa criança. Porque quando ela responde com raiva, essa criança, ela está dando um exemplo. Lembra o exemplo? Eu tô reagindo com raiva ao meu filho, eu estou reagindo com agressividade, essa criança vai desenvolver esse comportamento também. Tá? Então, o TOD, pessoal, é um transtorno? É um transtorno, como é o TDAH, como como são vários outros transtornos, com as suas maneiras aí de lidar. Nós temos as nossas maneiras de lidar, tá? É um transtorno que normalmente acontece com o TDAH. A cada 50% das crianças, dos adolescentes e adultos que têm TDAH, eles podem desenvolver o TOD. Então, é muito importante trazer aqui para esse grupo, tá? Mais informações a respeito sobre esse assunto. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre o transtorno positivo desafiador era isso. Vocês têm algum comentário agora para falar? Algum comentário para deixar aqui para mim? Eu vou ficar muito feliz de ouvir vocês agora. Pedir para que vocês deixassem aí as perguntas para o final. Deixa eu ver quem são as pessoas que estão online agora. Não consigo ver. Eu não consigo ver todos que estão online. Eu sei que tem agora nesse momento aqui algumas pessoas, mas não dá para identificar cada uma das pessoas que estão online. Mas, enfim, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito do TOD, algo que eu não falei aqui? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição agora, tá? A Ilma ainda está online? A
A Yumi, a Paulinha. Eu não consigo ver aqui, pessoal, só se vocês deixarem um comentário para mim. E aí eu consigo ver para vocês. Ver o que vocês estão vendo, falando. Pessoal aí do Instagram também. Estou concluindo, então, a live, tá? Sobre o TOD, transtorno positivo desafiador. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do grupo TDAH no Japão. Muito obrigada, Yumi, tá? Que me convidou para fazer essa palestra aí para vocês. Volto a falar que eu não estou ensinando nada a vocês, na verdade eu estou compartilhando com vocês um pouquinho do que eu conheço a respeito desses assuntos. E cada vez que eu venho aqui conversar com vocês, compartilhar com vocês, falar sobre algo, eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Quem entrou aí no finalzinho, para concluir, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, também sou pedagoga, psicopedagoga aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tá? Faço atendimento em consultório a crianças, adolescentes, a professores, pais, também faço orientação a pais nas questões dessas dificuldades aí da convivência, do ensino, aprendizado de crianças, adolescentes, tá? E é isso, pessoal. Meus contatos no Facebook são as páginas Psicóloga Cristiane Braga e também a minha página específica, onde eu falo, minha página totalmente voltada para assuntos do desenvolvimento, aprendizagem e comportamento de crianças e adolescentes, que é a página De Repente Cresci, Psicologia da Infância e Adolescência. Fiquem à vontade para entrar na página, participar lá de tudo que eu compartilho. Também tem uma página no Instagram, que é a psicóloga Cris Braga, @psicóloga Cris Braga, também podem me acompanhar por lá, tá? Acredito que é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro mais algum comentário aqui. Não tem. Então, façamos assim. A live vai ficar gravada aí, que eu acho que a Yumi vai deixar a live gravada para vocês. E se tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês podem deixar aí na própria live, que depois eu entro para consultar, ou vocês podem entrar na minha página também, tá? Além das páginas do Facebook, no Instagram, eu também tenho uma lista de transmissão, que é no WhatsApp, onde eu compartilho. Acredito que algumas pessoas aqui da página TDAH no Japão fazem parte da minha lista de transmissão, onde eu compartilho com vocês também conteúdos, informações importantes aí para auxiliar crianças e adolescentes, tá? Seja na aprendizagem, seja no comportamento, seja no relacionamento social. E agora que eu consigo ver aqui os comentários. Deixa eu ler aqui. Marcelo colocou aqui um comentário. Gostaria de salientar um aspecto. Existem crianças aqui no Japão, ainda que acompanhadas pelos especialistas nas escolas especiais, ainda assim diagnosticadas de maneira errônea. Seria a concepção psicológica diferente entre as culturas? Desde já, muitas crianças brasileiras têm um comportamento diferente das crianças japonesas. Marcelo, essa é uma questão cultural, né? Essa é uma questão cultural. A questão da cultura, ela influencia muito essa questão do diagnóstico. Por quê? Observando através mesmo de vocês aí, através de seus comentários, através da interação do grupo, e conversando com algumas mães também. Vocês estão aí no Japão, algumas mães conversam comigo aqui, às vezes, pedindo orientações de como se comportar frente às dificuldades que aparecem aí, e eu percebo que a dificuldade cultural, sociocultural, ela influencia muito a maneira de lidar com essas crianças e até mesmo o diagnóstico. A questão do diagnóstico que você acredita que seja errado é sempre bom, então, a gente consultar uma segunda opinião, para poder ver, né, uma segunda forma de fazer de um novo tratamento com a criança. Eu, nesse caso do diagnóstico errado aí no Japão, fico muito limitada para passar para vocês. Gostaria até mesmo de poder ajudar, se tiver mais alguém que possa auxiliar aqui, o Marcelo.
porque eu não sei como é aí a questão de diagnóstico, porque aqui no Brasil, a gente recebe, o nosso filho recebe um diagnóstico, a gente não concorda com esse diagnóstico, a gente tem o direito a uma segunda opinião, a um segundo médico, a um segundo critério diagnóstico aí para poder estar acompanhando. O que eu sei aí no Japão é que o que eu observo, tá? O que eu observo muito aí no Japão, principalmente com relação ao TDAH, não sei com relação ao TOD, é que parece que eles têm uma ansiedade, médicos, professores, de marcar a criança que não é japonesa, e me corrijam se eu estiver errada, tá? A criança que não é japonesa, a criança que já está fora de um padrão, normalmente por conta da sua condição sociocultural, essa criança está fora desse padrão aí japonês, natural, que vem de um outro país, de uma outra forma de se comportar, eles já tendem a taxar essa criança como diferente, enfim, como aquele que incomoda. E, às vezes, os professores se pegam numa angústia muito grande para enfim, dizer que o outro é que é o errado. Marcelo também deixou um outro comentário aqui. Crianças dotadas de certa relevância ao desvio de comportamento e aprendizagem podem ser jogadas ao espectro autista. Tais diagnósticos são frequentes aqui no Japão. Certa abordagem um tanto precipitada, eu diria. Deixa aqui minha dúvida. Marcelo, o autismo, né, o espectro autista, o transtorno do espectro autista é algo muito delicado. Aqui no Brasil, hoje, já se há um cuidado muito grande com relação ao diagnóstico do autismo, tá? Até porque o autismo, ele pode ter vários níveis, várias características, e quando há desconfiança do espectro autista, é até interessante que o quanto antes, assim, quanto mais nova a criança, ela foi identificada, for percebida essa diferença na criança, que ela vá ser orientada a respeito. O diagnóstico ainda não é fechado, muitas vezes a criança tem 1, 2 anos, o diagnóstico não é fechado naturalmente por conta da idade, mas já são feitos aí comportamentos, orientações paliativas para que, se for confirmado, as consequências elas sejam menores possíveis para a criança. Agora, no Japão, é preciso observar mesmo como é a maneira que vocês veem, ou como os japoneses veem aí nessa questão do modelo, né, do padrão. Se foge ao padrão, parece que tem aí uma barreira, uma persistência em não querer ver o que é diferente. Talvez, acredito que por conta da aparência física, são todos tão parecidos, e quando vem a aparência comportamental, isso influencia também, não sei dizer. Médicos, psiquiatras e neurologistas, esses são os responsáveis pelos diagnósticos, isso mesmo, Paulinha. Aqui no Brasil, sim, né? Eu não sei se aí no Japão, o psicólogo pode, se o psicólogo pode fazer diagnóstico, enfim. A Yumi, nossa, que olhos lindos. Ai, gente, agora que eu tô conseguindo ver o comentário de vocês. Quem toma um remédio adulto pode tomar suplementos alimentares tipo ômega 3 ou selênio, zinco? Suplemento alimentar, Kátia, precisa ser acompanhado por um especialista, tá? O ômega 3 hoje ele é tido como um suplemento aí, ele pode ser encontrado em alimentos como peixes, né? O salmão, o atum, pode também ser encontrado na linhaça, na chia, em alguns alimentos, e ele é muito importante para ajudar as pessoas a desenvolver aí a sua concentração, a sua atenção. Mas é sempre bom você ter acompanhamento de um especialista nesse tipo de alimentação, nesse tipo de suplemento, para que possa até ver mesmo com relação ao efeito. Isso também se diz respeito ao selênio e ao zinco. Existem meios de tratamento natural quando o grau é leve? Sim, Ayumi, eu falei isso aqui na própria live, né? Quando o grau leve, normalmente é um acompanhamento de adaptação familiar. Dependendo do nível, às vezes o médico mesmo vai estar acompanhando isso, vai pedir auxílio de um psicólogo para terapia de forma que ela aconteça meio que com orientação familiar também. Ai, pessoal, eu perdi os comentários agora que eu estou encontrando eles. Desculpa, vou tentar responder aqui o mais rápido possível. Como agir com uma criança ou um adolescente com TOD se mesmo na conversa ele parece não entender? Paciência, diálogo.
E se você percebe nele aí muita agressividade, uma angústia muito grande, procura ajuda médica, tá? Obrigada. Acho que é Silvana, que tá com o nome aqui em japonês, Nyogo de novo. Acho que é Silvana. Muito obrigada. Simone, crianças com esses transtornos têm direito porque nós mães não conseguimos trabalhar. Crianças com TDAH, bom, eu não sei como funciona aí no Japão. Acredito que parece que já tem alguns benefícios para determinados transtornos. Isso vocês têm que observar aí no Japão. Tá? Aqui no Brasil, normalmente, não existe nenhuma diferenciação no tratamento. Tá? O que acontece é que na escola, principalmente, a criança tem acompanhamentos diferenciados, mas ela não é considerada uma criança especial só porque tem o TOD ou porque tem o TDAH. Tá? Ela é acompanhada de forma diferenciada, ela tem esse direito, mas ela é uma criança como outra qualquer na questão do aprendizado. Como proceder numa crise de nervosismo extrema? Paulinha está perguntando. Nesse caso, Paulinha, deixar a raiva da criança passar e não cair no ataque de raiva da criança. Ela está tendo uma crise de nervosismo extremo? Deixa ela se acalmar, volta depois de um tempo e tenta voltar à conversa. Tá? Reagir com agressividade, também com a mesma raiva, vai fazer com que ela desenvolva o comportamento e ele se repita. Isso aí, às vezes a criança ela só está pedindo para ser notada. Essa agressividade, essa necessidade de chamar a atenção é porque ela acha, de alguma maneira, enfim, às vezes até inconsciente, que ela não está sendo vista da maneira que ela gostaria. Então, essa é uma forma que ela tem de chamar a atenção de forma errada. Aí o Marcelo coloca outro comentário aqui. O duro é que no Japão, tanto o TDAH ou o TOD, até o espectro autista, a coisa é avaliada ainda muito superficialmente. E se a criança difere um pouco, logo enquadrada do jinyanso, autismo. Eles classificam precocemente e isso compromete o desenvolvimento dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa. Este é um problema, continua aqui no Japão. Marcelo, esse comentário seu parece com um comentário que eu fiz ainda há pouco, falando a respeito dessa necessidade, né, que os japoneses têm de manter um padrão. E quando a pessoa ela sai do padrão, principalmente se essa pessoa ela não é japonesa, conforme aí vocês que vivem no Brasil, vivem no Japão e têm filhos brasileiros aí dentro das escolas japonesas, isso acontece com muita frequência. É a questão para vocês que vivem aí, enfim, questionarem, conversarem, montarem grupos a respeito disso. A Yuba está falando, algumas vezes as mães precisam também deixar a sua postura só de mãe. Porque se você parar para pensar na postura só de mãe, aquela postura autoritária, na verdade, essa postura ela está errada, né? A gente, como mãe, como responsável, a gente tem que ter postura hora de mãe na questão da autoridade, mostrar que nós somos autoridade, mas questões na postura de amigo também na questão do diálogo, de conversa, não tem como. A Silvana colocou aqui. Acredito que a criança, independente do transtorno, vai fazer algo para chamar a atenção dos pais, que estão ocupados. Muitos trabalhos estão cansados e tantas coisas para fazer. E acaba não dando atenção adequada à criança. E isso acaba afetando a criança, que acaba dando essa crise nervosa. Será que eu estou certa? Sim, a criança ela pode ter uma crise de ansiedade, de raiva, de agressividade, porque ela não está sendo atendida, ela não está recebendo a atenção que ela precisa. Tá certo, Silvana. Os pais, às vezes, estão tão desatentos do filho que tem em casa, tão preocupados com as coisas que estão em volta, que os filhos ficam para o segundo plano, e isso pode acontecer. É normal que isso aconteça, sim. Tá, e o Marcelo está respondendo aqui. O duro é que a criança que já recebeu todos os brinquedos a granel, eles nem ligam para eventuais recompensas. Marcelo, mas quando eu falei de recompensa, eu não estou falando só de brinquedos, de coisas materiais, mas eu estou falando também de coisas que não têm valor financeiro. Tá? E quando essa criança tiver algum benefício, alguma recompensa, procurar saber que recompensa atenderia essa criança. Tá? Não adianta você querer dar aquilo que você acha que a criança gostaria de receber, mas sim aquilo que ela às vezes precisa. E nesse caso é importante conversar com ela, saber o que ela precisa e às vezes a gente perceber também, sem perguntar, através da convivência ali. A Paulinha está falando, não liga para a recompensa mesmo tendo carinho. Isso tem que ser observado, a gente tem que ver exatamente o que é que está acontecendo de errado aí para a gente poder mudar esse caminho, tá, Paulinha?
Às vezes a gente aí tem essa coisa, né? O que realmente tem valor para essa criança? O que tem valor para essa criança, a gente não pode esquecer que é o adulto que está ensinando, tá? Então, essa criança vai dar valor às coisas que o adulto está ensinando a ela, tá? E o valor, na maioria das vezes, não tem que ser financeiro, tem que ser o valor é aquilo que eu falo que é inestimável, ele não tem um valor financeiro, não tem como dizer quanto custa, porque realmente é inestimável, tá? Aí a Paulinha está falando assim, ou seja, o Todd pode ser sem motivo, só pelo desafio mesmo de quebrar regras? Não, Paulinha. Quando ele tem um comportamento só desafiador para quebrar algum tipo de regras, por exemplo, na adolescência, não é Todd, tá? O Todd, ele tem que vir com motivo, tá? A criança ela vai apresentar um comportamento porque ela tem um motivo. Normalmente, ela tem situações que favorecem para que esse comportamento aconteça, tá? Conforme eu falei ali, os fatores de risco. Se dentro desse comportamento tem os fatores de riscos ali, os fatores de risco e o médico ele consegue perceber, aí é TOD, tá? Se vai acontecer do nada, aí provavelmente rebeldia é uma questão de conversa para poder saber o que realmente está acontecendo aí nessa relação pai-filho e adolescente com o mundo. Simone, se você estiver no Japão, conversa com a Yumi, aí a Paulinha também, que elas entendem melhor essas questões dos direitos. Eu vi essa semana um comentário aí falando a respeito até mesmo de crianças com TDAH, quais são os benefícios. Enfim, para muitas mães, os benefícios aí parece que são meio questionáveis, porque a criança ela recebe uma carteirinha que vai estar dando para ela aí uma marca de criança especial. Mas, enfim, eu não entendo eu não entendo nada da realidade aí no Japão, então é bom você conversar com as pessoas que entendem melhor. A Yumi e a Paulinha acho que podem ajudar você, tá? Gente, eu não estava conseguindo ver, eu não estava conseguindo manusear aqui agora, os comentários, agora eu vi. Deixa eu passar rapidinho aqui, porque a live está ficando grande. Simone está falando assim, acredito que o diagnóstico tem que vir dos pais. Também porque a criança típica fala cedo, interage, não tem atraso, se tiver de pouco tempo, os pais têm que ver e olhar seus filhos se o que estão fazendo é o correto. Na verdade, Silvana, os principais observadores aí são os pais. Percebeu que algo está fora do normal, está fora do padrão, tem que encaminhar para a equipe médica para que ela possa estar fazendo, enfim, dando realmente o diagnóstico certo. A criança com TOD, ela nem sempre vai apresentar, muitas vezes, na verdade, ela não vai apresentar problemas como dificuldade na fala ou dificuldade de aprendizagem, não, tá? O TOD, ele vem como a dificuldade, até vai apresentar dificuldade de aprendizagem, transtornos, se ele estiver junto aí com outros, tá? Se ele for uma comorbidade e for acompanhando aí outros transtornos. Okay? Mas se o TOD for isolado, ele vai ter dificuldade, talvez, de aprendizagem por conta dessa questão ansiosa dele de não parar para aprender devido aos diversos questionamentos e atitudes agressivas dele. Simone está no Japão. Então, Simone, você está no Japão, pede ajuda aos colegas aí, que eu acho que elas vão poder te ajudar, tá? Não, peraí. Simone está no Brasil. A Simone está no Brasil ou no Japão, gente? Me confundi agora. Simone, assim, se você estiver no Brasil, tá? Crianças com TDAH, crianças com TOD, elas não têm critérios para ser consideradas crianças especiais e por isso terem tratamentos diferenciados com benefícios especiais que algumas outras crianças, né, outros transtornos dão. O que criança com TOD, com TDAH, ela pode ser acompanhada de forma diferenciada na escola, tá? Porque é o direito dela ter esse acompanhamento. Mas ela não é considerada uma criança especial, ela é considerada uma criança normal, como qualquer outra, tá? Mas que com orientação diferenciada na questão do aprendizado. Isso também acontece com crianças com dislexia, tá? Que, assim, elas precisam de um contato, de um cuidado diferenciado na questão do aprendizado, mas não em questão de leis, né? Legalmente, para benefícios sociais. Aqui no Brasil, não existe, tá? Ainda, tá?
Existem algumas leis municipais que dão algumas diferenciações, mas são leis criadas em âmbito municipal mesmo, algumas cidades. Então, se você quer saber se o seu filho tem algum benefício dentro da sua cidade, aí você precisa buscar informações dentro, tá, do âmbito ali municipal para poder saber sobre isso. Mas são poucas ainda as cidades que dão algum benefício para crianças que têm transtornos como TDAH, como o TOD, ok? É bom você pesquisar. Bem, pessoal, então o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Os comentários que ficaram perdidos ali no caminho, eu vou voltar e vou responder, tá? Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Se quiserem um novo contato, uma nova live aí, um novo assunto para conversar, é só falar, é só deixar aí o comentário e que a gente planeja, a gente conversa, tá? Eu estou aqui para ajudar, para compartilhar com vocês e é isso, tá? Então, até breve. Ó, um beijo para vocês, tá? E até a próxima live, até o próximo momento, tá? Me visitem também na minha página, deixem os comentários de vocês por lá, acompanhem as minhas postagens. Enfim, participem da minha lista de transmissão, onde vocês vão receber conteúdos aí gratuitos a respeito de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento das crianças, tá? E na lista de transmissão eu costumo colocar um conteúdo um pouco diferenciado do que eu coloco nas páginas. Respondo os comentários, respondo as dúvidas também, tá? Na minha página tem lá o link para vocês participarem da lista de transmissão. Só me mandar um oi, o seu nome, e aí eu já incluo você na lista, tá bom? E se você quiser também participar da lista, é importante que você salve o meu contato no seu telefone, porque senão você não recebe as minhas mensagens, tá? Fora isso, muito obrigada, pessoal, mais uma vez, e até logo.